E aí, seres humanos, tudo beleza? Mais uma quinta-feira, mais um episódio de Glitter aqui no canal. Dessa vez iremos ler o episódio de número 24. Estou bem ansioso, porque a fanfic tá bem boa, tá fluindo bastante o desenrolar da história, né? Então vamos ver o que vai acontecer nesse episódio com a banda Glitter, né? Será que a gravação do álbum vai dar certo? Então vamos ver. Então se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. Então sem muita enrolação, vamos lá. Agora aqui, Jungkook, um mês depois de tudo que aconteceu lá. JK estava absurdamente alto. Ele não fazia ideia de quantas garrafas de cerveja já tinha tomado, muito menos de quanto baseado estragou desde que chegou naquela casa de shows que parecia muito com bares de jazz de Nova Orleans ou de Paris. Entrariam no palco em 1 hora. Namjoon estava roncando em cima do pequeno sofá de couro do camarim. Jimin, deitado no chão, encarava o teto e balbuciava um monte de coisas que só faziam sentido em sua cabeça bêbada. Hosuki mastigava balinhas de menta e cantarolava algumas músicas do álbum, e Taehyung estava completamente esparramado de barriga para cima, balançando a cabeça de um lado para o outro, os cabelos pretos ondulados cobrindo uma parte dos olhos e do pescoço. JK se inclinou em cima dele, puxando a velha camiseta do Papaléguas até o peitoral e deixando a barriga dourada completamente exposta. JK sorriu e tirou um frasquinho azul do bolso da calça jeans apertada e empurrou o bocal de plástico com a unha. Olhou para Taehyung, que estava ocupado demais curtindo uma brisa, e salpicou. O quê? Desde quando o JK usa cocaína? Como assim? Em um mês, eles já estão usando cocaína? E salpicou a cocaína na ilha inferior do umbigo dele, terminando no início do cos jeans. Desceu com a cabeça, tampou com a narina com o polegar e aspirou o que conseguiu, grunhindo a ardência que se estendeu até quase sua garganta. Piscou um punhado de vezes para espantar as lágrimas e passou a língua frouxa nos pelos de Taehyung, limpando os resquícios de pó que grudaram ali. Levantou, fungou e massageou o nariz, aproximando-se do rosto de Taehyung com um frasco quase vazio. "Você quer?" sussurrou. Taehyung encarou seus olhos. Ele estava sério, visivelmente bêbado, mas ainda assim ardendo em desejo. Então assentiu de qualquer jeito e soltou um grito grosso quando JK esfregou a cocaína em uma de suas narinas, induzindo-o a aspirá-la. Taehyung piscou, esfregou o nariz e sorriu, suas pupilas automaticamente dobrando de tamanho. JK jogou o frasco em qualquer lugar e beijou o pescoço de Taehyung, espalmando uma mão pela barriga lisa e quente, criando círculos invisíveis com o polegar na neve aveludada, a respiração pesada e necessitada de Taehyung invadindo lentamente seus ouvidos. "Porra, pega no meu pau", Taehyung murmurou com uma voz totalmente rouca e enrolada. "Bate mais pra mim, bate, meu Deus." Na frente de todo mundo ele soltou isso. JK soltou um risinho e chupou o pomejadão dele, deixando a saliva escorrer até o fim da garganta trêmula. "Você não merece", respondeu, deslizando a mão para perto do tananã dele, mas subitamente e novamente para as costelas. Taehyung chiou desesperado. "Então me deixe engasgar no seu." JK soltou outro risinho. "Você também não merece." Taehyung suspirou, flexionando um joelho e tanando levemente, praticamente implorando por toques mais profundos e mais gostosos. JK sabia que ele estava delirando durante todas essas semanas, mas não se arrependia de puni-lo dessa forma. Eles se provocavam mutuamente, por vezes quase se perdiam na tensão sexual que acabava criando inconscientemente ou propositalmente.
mas Taehan ainda estava na fase de teste, como J.K. costumava dizer, e essa fase já estava para terminar. Era praticamente nítido. J.K. só queria ter certeza absoluta de que, se voltasse a se entregar para Taehan, não seria mais chutado daquele jeito cruel. Taehan estava bastante diferente, a gente percebe, né? Tá cheirando pó, e J.K. apreciava as mudanças. Algumas vezes, em certos momentos, o humor dele oscilava, então aquela tristeza profunda aparecia por alguns dias, quase uma semana. Quando isso acontecia, J.K. tinha que se manter um pouco afastado. Taehan gostava de ficar sozinho, de pensar sozinho e de tocar sozinho e de voltar para casa sozinho. Apesar de sempre iguais, essas crises repentinas agora pareciam fazer parte de uma coisa que Taehan entendia e começava a aprender a lidar. Então ele não descontava mais tanto nas pessoas ao redor, o que era bom. Mas o cabeça de pica do Hosuki pode. Ele levantou uma sobrancelha parecendo indignado, e então bufou, olhando para Hosuki com raiva visível. Seu filho da puta traiçoeiro. Hosuki encolheu os ombros, comendo mais algumas balinhas. Deu mole a vapo, cara, ele disse, lançando uma piscadela para Taehan. Se me der mole também, a gente transa aqui mesmo. Meu Deus. Vai se foder, Taehan resmungou, voltando a suspirar com as carícias de J.K. em sua barriga. J.K., por favor. Beijou o pescoço dele, sentindo a adrenalina correndo bem viva pelas veias. Estava bêbado, estava chapado e com tesão, mas sabia muito bem ser difícil quando precisava. E Taehan receberia apenas aqueles beijos e um pouco de sua língua indo e voltando pela pele quente e seus dedos batucando o dedo perto de seu umbigo. Isso era tudo. Taehan inclinou a cabeça para trás e embrenhou os cabelos cheios de gel de J.K., empurrando mais os lábios dele contra sua mandíbula. Taehan fechou os olhos, desceu o joelho e balançou as pernas em completo desespero, principalmente quando as unhas de J.K. rasparam no botão da calça jeans folgada que usava. Taehan era muito sensível com isso, com essas coisinhas pequenas, e J.K. adorava aproveitar da manhã que ele deixava escapar todas as vezes. "Ô caralho, vão se pegar aqui mesmo?" Hosuki perguntou. J.K. riu contra a garganta de Taehan, mordendo a pele dela. O que foi? E chupando o pomo de Adão outra vez, contornando o umbigo dele com o indicador. "E se a gente se pegar?" Taehan respondeu, debochado, e abriu os olhos para encará-lo, sorrisinho sarcástico desenhando os lábios pingados de gloss vermelho. "Você vai fazer o quê, hein?" "Bom, vocês não vão se pegar. Você tecnicamente ainda está na zona antissexo. Mas se vocês se pegarem, então é óbvio que eu vou ficar para assistir, por favor, meu Deus." Hosuki rolou os olhos e mastigou mais uma balinha. O som dos dentes dele esmagando o doce fazia os ouvidos sensíveis de J.K. arderem. "Que pergunta mais burra." "Você é muito pervertido," J.K. disse, voltando a mordiscar o pescoço de Taehan. "Nunca vi um cara tão pervertido." "Você não fica tão para trás," Taehan retrucou, puxando um pouco de seus cabelos enquanto continuava suspirando. "Não seja modesto." "Taehan tem um ponto," Hosuki concordou. "Vai se foder, eu não falei com você." J.K. riu mais um pouco e se jogou ao lado de Taehan, observando o teto girar em bolotas coloridas. Estava respirando rápido demais, o coração martelando acelerado no peito. Sempre que tocava Taehan dessa forma, se sentia nas nuvens, carregado por um anjo que caiu por ter desejado o corpo de outro. Ele era terrivelmente apaixonado, e saber que era recíproco, que Taehan também era, só conduzia as coisas para esse caminho mais extremo onde todos os sentimentos borbulhavam em seus poros de um jeito intenso. Taehan pegou em sua mão, deslizando os dedos calejados pelo pulso, então para o cotovelo por cima da manga do casaco vermelho e fino que usava. Ele desceu e voltou para o seu pulso,
então para sua palma, e aí de novo para o cotovelo em uma carícia que não teria fim enquanto permanecesse ali, esperando o horário do show. Respirou fundo, fechando os olhos para aproveitar o calor bom que isso proporcionava, seu estômago parecendo formigar por dentro e por fora. Antes de saírem do camarim, J.K. checou a própria aparência no espelho. A sombra preta brilhante ainda estava perfeita em suas pálpebras, assim como o batom vermelho quase imperceptível. Seu cabelo estava um pouco bagunçado, culpa de Taehan, mas ele estava um pouco molhado de suor e parecia bonito assim, parecia selvagem, savage. Viu Taehan pelo reflexo observando seu corpo, o lábio preso por entre os dentes e os olhos estáticos nas suas pernas apertadas dentro daquela calça de tecido também vermelho com algumas manchas pretas. Virou para ele, apoiando-se na penteadeira e cruzando os braços no peito, a sobrancelha subindo em diversão. Perdeu alguma coisa? Perguntou, puxando-o para perto pela gola da camisa. Sim, a minha sanidade, ele respondeu sem hesitar, dedilhando também a gola da camiseta que J.K. usava por baixo do casaco, uma preta e branca com estampa animal print aberta até quase o início do estômago, deixando exposto boa parte do peitoral. Porra, como você é gostoso! Onde foi que arrumou essa roupa? Deu de ombros, brincando com os cabelos longos da nuca dele e encarando descaradamente a boca grossa lambuzada de gloss. Queria beijá-lo até perder o fôlego. Sou um homem estiloso, disse, gargalhando quando Taehan puxou as abas de sua camiseta em uma tentativa de deixá-la mais fechada. Para, isso vai cortar o meu charme. Taehan fechou o rosto em uma expressão falsa de raiva, mas ela se desfez quando ele não conseguiu juntar as abas, então gargalhou também e desistiu, passando o dedo pela faixa de pele dourada que ela mostrava e subindo até o seu queixo acentuado. Quero que toque olhando para mim hoje. Taehan sussurrou contra seu ouvido, fazendo com que seu pescoço se encolhesse com a sensação de cócegas. Consegue fazer isso? Mas eu queria exibir minha guitarra novinha para o público. Fechou os olhos, aproveitando os beijos nada castos e preguiçosos em um ponto que ficava entre sua nuca e sua orelha. Você é muito egoísta, Young. Os olhos de Taehan brilharam com isso. J.K. e Hosuki estavam ensinando o básico do coreano para o pessoal da banda. Eles enrolavam demais a língua. Algumas vezes não conseguiam falar nem metade de uma palavra curta, mas os honoríficos estavam sendo os mais fáceis, e Taehan particularmente amou saber que era o Young de J.K. Você já exibiu o suficiente para o público semana passada, não acha? Exibi um pouquinho para mim hoje. Sorriu com a língua na pontinha dos dentes e assentiu rapidamente, afastando Taehan para que pudessem sair. Tinha aprendido a tocar guitarra em pouco tempo. Ainda não era profissional, mas descobriu que o público nunca se importava quando o vocal tentava arriscar em algum instrumento durante poucos minutos do show, por mais ruim que soasse. Não que J.K. fosse ruim, longe disso, mas ele ainda estava longe de ser bom como Taehan e Hosuki. J.K. e Taehan saíram do camarim e encontraram a banda já pronta no palco. A casa era gigante, maior que todas as outras, e J.K. não estava nem mesmo nervoso. Estava se acostumando lentamente com esses desafios. Sempre que entrava no palco, se transformava em outra pessoa. Então era fácil deixar de lado a ansiedade, o nervosismo e o medo para fingir que era um cantor confiante o suficiente por não se importar com essas coisas. J.K. passou a alça da guitarra pelo ombro e a afinou um pouco antes de olhar para Taehan. Meu Deus. Soando muito sapeca e provocador, ele devolveu o sorriso, lançou-lhe uma piscadela e começou a afinar o próprio instrumento. A guitarra de J.K. era de um azul cobalto bem escuro e brilhante, repleta de glitter. Era novinha, um modelo bom que apareceu na loja do pai de Hosuki
e que foi separada assim que desempacotada. Era feita para ele. Hosuke a tinha encomendado apenas para isso. O show começou. J.K. cantou as poucas músicas que tinham, passando por todas elas com intensidade de sempre. O show começou e J.K. cantou as poucas músicas que tinham, passando por todas elas com a intensidade de sempre e conseguindo não se perder enquanto harmonizava com a própria guitarra. Ele não dançava tão bem quando estava tocando, era um pouco difícil se concentrar nos momentos exagerados e sensuais e nos acordes, mas ele tentava. Mexia os quadris de um lado para o outro e batia o pé no chão ou então rebolava como podia, com um sorriso de canto sempre presente em cada frase proferida. Quando terminou de cantar as músicas originais, a banda passou para I Want to Break Free do Queen, Burning Love, Suspicious Minds e J-House Rock do Elvis, Don't Go Break My Heart do Elton John e por fim Oh Pretty Woman do Roy Orbison. Na apresentação de Pretty Woman, J.K. virou para Taeha, Pretty Woman, deve ser essa, eu acho, não sei, e o encarou até a metade da música quando precisou virar para o público para se despedir do melhor jeito possível, reproduzindo aquele rosnado gutural do Roy. Foi divertido. J.K. acabou rindo depois disso, mas ele retomou o fôlego e terminou de cantar, agradecendo com animação um pouco antes das luzes apagarem. Antes de descer do palco, deixou Taeha fungar profundamente sua nuca suada. Em uma mesa no bar reservada para a banda, rolava uma conversa qualquer sobre Stevie Ray Vaughan ser 1000 vezes melhor que Jimi Hendrix. Hosuke apostava em Steve, Jimin em Jimmy e Namjoon achava que a morte de Steve era uma conspiração da indústria musical. J.K., por outro lado, apenas conversava tranquilamente com Yoongi sobre uns detalhes do álbum e Taeha tagarelava sem parar com Cassie sobre umas fofocas que envolviam Heather e toda a venda de drogas. Eu sempre disse que ela era uma pessoa ruim. Taeha resmungou, bebericando um gole longo de cerveja cara. Jimin não quis me ouvir. Estava escrito na testa daquela garota. Cassie rolou os olhos, cruzando delicadamente as pernas enquanto fumava um cigarrinho diferente. Mas, sério, venda de drogas? Com quem ela arruma isso? Eu sei lá, mas também não me importo. Só quero que nunca mais apareça na minha frente. J.K. olhava de soslaio para ele o tempo inteiro e algumas vezes era correspondido. Estava gostando de ver Taeha desse jeito, mais desinibido e mais livre. E queria que ele continuasse assim. Queria que ele fosse feliz por muito tempo e que suas crises de tristeza parassem de aparecer, muito embora soubesse que não era assim que as coisas funcionavam. Sentia vontade de conversar com Taeha sobre isso, mas ainda era um tópico bastante trancado. Já tentara abordá-lo algumas vezes e ele sempre desviava das perguntas como se fosse um gato deslizando por chapas estreitas de portão. Ele não era grosseiro, muito menos arisco, mas era indiferente. Respostas como: ah, bom, acontece às vezes, ou então, não é nada. Todo mundo tem esses momentos. E por mais que J.K. tentasse puxar mais alguma coisa, nunca funcionava. Pelo menos, J.K. esperava que ele estivesse se cuidando, o que aparentemente era o caso. Olha só se não são meus filhos já crescidos e talentosos. J.K. virou a cabeça, incomodado com um grito que veio de muito perto. Ele viu um homem parado a alguns metros. Ele estava com os braços bem abertos, uma sobrancelha erguida e um sorriso gigante repleto de dentes brancos e bem retinhos. O sorriso dele era quadrado e suas bochechas subiram perto dos olhos curvados bem afiados como os de pai. Oh, caralho! Jimin perguntou completamente chocado. Meu Deus. Eu não acredito. Viu que a banda estava dando dinheiro e reapareceu. Viu que a banda está dando dinheiro, né? Dando dinheiro
e desapareceu. Sem caráter. Mau caráter. Mau caráter. Mau caráter. Taehan pareceu completamente congelado. Ele olhava para o homem enquanto segurava a garrafa de cerveja perto da boca. Os olhos dele eram confusos. Talvez nem conseguisse identificar aquele rosto direito, mas tremiam como se estivessem mergulhados em fúria genuína. Puta que pariu, escutou Yoongi sussurrar bem perto de seu ouvido. Porra, JK, que porra! Demorei para encontrar vocês, mas o jornal local me deu uma dica de qual gravador estava gerenciando a banda, então só precisei pedir umas informações para a secretária bonitinha. O homem colocou as mãos da cintura e se aproximou da mesa, descaradamente encarando Cassie. E então, o que tanto eu perdi? JK nunca ficou tão perturbado com o silêncio antes. Ninguém na mesa dizia nada, nem mesmo Hosuke. JK olhava para aquele homem e se perguntava de que buraco ele havia saído e o que estava fazendo ali. A resposta parece óbvia, no entanto. Glitter estava crescendo mais do que o esperado e isso surpreendia até Jonah, Jin e Caleb. A banda só subia. Aos poucos, descidas tinham mais a ver com os planos de divulgação ainda bem bagunçados. O público estava pegando gosto por eles e as casas de show imploravam por apresentações, até mesmo as de 30 minutos que JK adorava fazer. Eles estavam ficando famosos, era nítido, e as motivações daquele homem também. JK não gostou delas. O que você está fazendo aqui? Jimin perguntou, levantando de súbito quando o homem ameaçou se aproximar dele para tocá-lo nos ombros. Parece uma assombração, porra. Desde quando aquele garotinho bochechudo começou a falar palavrão. Ele levantou uma sobrancelha outra vez, sorriso predador ainda bem vivo nos lábios. Desde que você foi embora, caralho. Taehan quase gritou, batendo a garrafa com força na mesa. Éramos crianças, você se lembra disso? Agora temos quase 30, não se faça de idiota. Calma, o homem respondeu, pouco abalado com a raiva e a confusão dos filhos. Não vamos começar com o pé esquerdo. Eu estou aqui agora, isso não é bom? Tenho maturidade o suficiente para fazer parte da vida de vocês. Minha mãe sabe que você está aqui? Jimin perguntou, ainda afastado o suficiente dele. Claro que sabe. Seu mentiroso. Taehan resmungou, fazendo o sorriso do homem desaparecer bem lentamente. Ninguém acredita em você. Jimin acredita em mim, ele rebateu. Não acredita? Filho. JK olhou para Jimin e Jimin olhou para JK. Não esperava ser retribuído assim, mas aparentemente Jimin queria que JK lhe dissesse como agir. E isso era uma coisa nova que lhe causou uma reviravolta ansiosa e excitada dentro do estômago. Encolheu os ombros e não tinha o que falar. Na verdade, não tinha como se envolver. JK não poderia decidir isso, muito menos tomar as dores para si. Sentia que Taehan e Jimin precisavam falar para o pai como se sentiam, e se JK não se colocasse no meio, talvez não fosse tão efetivo. Não sei, pai, Jimin respondeu. Eu não sei. Talvez seja melhor você voltar outro dia, talvez. Talvez seja melhor você nunca mais voltar, porra. Taehan interrompeu. Ele estava com uma cara horrível, completamente retorcida em uma expressão raivosa e fechada. Essa mesa é reservada para a banda, muito menos chegado. Bandas e chegados, você não é da banda e muito menos chegado, você não é nada. Então já pode ir embora, se perder em uma daqueles prostíbulos nojentos de Manhattan e fingir que nunca teve uma família com 2 filhos pequenos que precisavam de um pai. Tai, não precisa agir desse jeito. Jimin disse, cauteloso, mas quando Taehan virou para ele com aquela expressão séria, Jimin se encolheu. Pai, vá embora. Não queremos falar com você agora. Eu não quero nunca falar com você. Taehan corrigiu, e respirando fundo quando o pai começou a rir. Qual é a graça? Vocês mudaram tanto, ele disse, cobrindo um pouco a boca para impedir que mais risinhos escapassem.
Você não é mais aquele menino frágil que tinha medo de encarar todo mundo nos olhos. Foi a vez de Taehan rir, ácido, debochado, sarcástico. Não era Taehan, não parecia com ele, nem na primeira discussão com J.K., quando ele disse que tinha se arrependido de tê-lo conhecido. Pareceu tão disposto a brigar com alguém, a bater em alguém, e J.K. decidiu levantar e ir até ele, apertando no ombro. Taehan olhou para trás surpreso. J.K. balançou negativamente a cabeça, silenciosamente dizendo que não seria bom começar uma briga com ele ali, na frente de tantas pessoas. Eles estavam começando a lidar com os paparazzis e os fofoqueiros, com pessoas que esperavam só uma brecha para produzirem uma matéria sensacionalista. Taehan voltou para o pai, cruzando os braços no peito. Você quer saber o que tanto de importante perdeu enquanto esteve transando com um monte de mulheres, pai? Taehan perguntou. O homem estreitou levemente os olhos, assentindo bem lentamente. Como é que você me chamava mesmo quando era só uma criança? Ele fechou os olhos e estalou os dedos na frente do rosto, fingindo pensar. Enjimin, você lembra? É claro que eu me lembro, gritou sorrindo. Até um tempo eu tinha simplesmente esquecido, mas acabei me lembrando. Sabe como é? As memórias sempre voltam, filho da puta. É mesmo? O pai desafiou, dando um passo para frente. E como é que eu te chamava, filho? Taehan desfez o sorriso, umedecendo os lábios. Bichinha, disse. Você adorava me chamar de bichinha, não adorava? Não me lembro. Cínico, o homem respondeu. Tinha uma sombra escura dentro dos olhos. Não me lembro mesmo. Ah, mas eu me lembro. Taehan riu de novo, dando mais de um passo para frente. Sabe o que não mudou? Eu sou mesmo uma bichinha. O que mudou? Agora, sabe o que não mudou? Eu sou mesmo uma bichinha. E o que mudou? Agora eu sei que eu sou. Agora eu sei quem sou. Aliás, uma bichona, o que acha disso, pai? Muito bom. Tá ouvindo esse som? É o tábua sendo quebrado. J.K. arregalou os olhos completamente em choque. Ele olhou para Jimin, que também estava em choque, e aí para o resto da banda. Ninguém estava diferente, todos estavam nervosos e ansiosos, sem saber como reagir a essa informação jogada do nada. Olha só, o pai pareceu animado de um jeito muito estranho, mas J.K. sentiu perigo naquele sorriso. Então eu estava certo? Taehan assentiu exageradamente. Você estava. Eu gosto mesmo de homens. Eu gosto de um homem e ele está bem aqui. Taehan puxou J.K. para a frente, segurando-o delicadamente na cintura. J.K. encarou o pai de Taehan ainda mais apavorado que antes, sendo analisado minuciosamente da cabeça aos pés. Ele não é meu namorado, ainda não, mas quando ele estiver pronto, me fará o cara mais feliz do mundo. Nossa! O J.K. mudou, o Taehan mudou mesmo. J.K. engoliu em seco e não ousou virar a cabeça para checar o que o resto da banda estava pensando sobre isso. Ele estava com vergonha, com muita vergonha. Não costumava se expor dessa forma, mas seu coração batia desesperadamente de animação e de orgulho, e a bola de ferro sangrenta que travou em sua língua começou a dissolver bem lentamente. O pai de Taehan encarou seu rosto mais uma vez. Sentia aos próprios olhos esbugalhados, o lábio manchado de preto preso entre os dentes. Provavelmente estava parecendo um garotinho assustado. Sabia disso, mas não se importava. Não devia nada a ninguém, muito menos a um homem tão podre que abandonou uma mulher e 2 crianças sem nenhum tipo de remorso. O homem sorriu, sorriso traiçoeiro repleto de dentes. Então esticou uma mão pesada e bagunçou o topo dos cabelos de J.K., esfregando-os com bastante força. Enfurecido, J.K. deu alguns passos para trás e franziu as sobrancelhas na sua melhor expressão debochada.
Ele te levou por esse caminho, rapaz? O homem perguntou a J.K., apontando para Taehan com o queixo. Eu sempre soube, disse para a mãe deles, que Taehan não era um garoto comum. Ele estalou a língua no céu da boca, coçando um pouco o queixo com algumas brechas de barba. Agora ele está do jeito que eu disse que estaria, e então estou certo mais uma vez. Nossa, que pesado, né? Essa frase. Você é uma bichona, filho. Já chega. Jimin se colocou na frente de Taehan e J.K., empurrando os dois para trás com um pouco de brusquidão. Você é meu pai e eu acho que eu nunca deixaria de te amar nem se tentasse muito. Tenho lembranças boas que, às vezes, apagam ações. Mas eu amo Taehan muito mais do que amo você, e eu defendo quem eu amo. Vá embora, você está ofendendo meu irmão e não vou deixar que faça isso. Volte outro dia quando estiver disposto a me mostrar que realmente se importa. Se não mostrar, então nem apareça. Nossa, o Jimin é muito trouxa. Mas tudo bem, eu entendo. O pai olhou para cima pensativo, e então lançou uma piscadela de mim, a Taehan e por último a J.K. Ele se aproximou de Taehan e deu um toquinho no queixo dele com o polegar. Mas Taehan desviou com raiva e empurrou a mão dele para longe. Nos vemos por aí. Ele deu as costas e sumiu pela multidão. Quando Taehan voltou a se sentar, Namjoon levantou para sentar ao lado dele, puxando-o para um abraço apertado e gostoso, praticamente afundando a cabeça dele entre os braços longos. Pera aí, deixa eu beber água. Ah, Thay, cara, me desculpa por ter sido idiota todos esses anos. Ele disse com pesar, balançando Taehan de um lado para o outro. Eu não fazia ideia, já devo ter te ofendido muitas vezes. Você pode me desculpar, por favor? Taehan riu e se afastou de Namjoon, arrumando um pouco os cabelos que ficaram bagunçados. Tudo bem, ele respondeu. Descobri tem pouco tempo, obrigado por se importar. Vamos sempre nos importar, tá? Jin disse sorrindo pequeno. Estamos com você. Oh, Taehan sorriu também, eu sei. Quando a noite esfriou e a casa de shows começou a esvaziar, Taehan... Opa. Taehan disse que queria voltar para o apartamento. Ele ofereceu uma carona a J.K., já que agora tinha comprado uma moto em um leilão. Era uma Harley Davidson usada e muito clichê, mas ainda era melhor que uma bicicleta. Então Taehan quase chorou de alegria quando conseguiu pegá-la. Subiu na garupa depois de colocar um capacete e observou Taehan sentar na frente, enfiando o capacete na cabeça repleta de cabelos volumosos. Segurou na cintura dele, aproximando-se sem nenhuma hesitação, e abriu um sorriso bonito ao sentir dedos longos acariciando a linha de sua panturrilha. Não me solta, Taehan disse, dando partida na moto, o ronco do motor arrepiando um pouco sua nuca. J.K. deixou a cabeça cair nas costas de Taehan. Ele fechou os olhos, suspirou baixinho e o apertou ainda mais contra o próprio corpo, sentindo segurança, conforto e carinho. Não vou. O caminho para o apartamento foi rápido e parcialmente silencioso. As ruas estavam desertas e havia apenas as luzes dos postes, dos faróis e da lua. A fina neblina cobrindo seus corpos até a metade das coxas e o asfalto brilhando charmoso em poças causadas por uma curta garoa de mais cedo. J.K. conseguia escutar o coração acelerado de Taehan todas as vezes que paravam em um sinal vermelho. O seu estava da mesma forma, é claro, e isso era tão bonito que J.K. sentiu vontade de ficar ali para sempre, sentado na garupa daquela moto, sentindo o cheiro fresco do orvalho e o intenso do perfume de Taehan, ouvindo a pulsação típica da paixão e devorando cada eterna borboleta. Passaram na frente do parquinho com a árvore marcada. J.K. riu contra o ombro de Taehan quando ele gritou: "Taekook, manda aqui!" E então gritou de volta, a voz forte e melodiosa ecoando por cima do barulho do motor que,
No meio do nada, era alto demais e gostoso demais. A gargalhada que Terra soltou com isso foi o que terminou de aquecer todo o seu corpo, por mais que a noite estivesse fria e parcialmente melancólica. J.K. era melancólico por natureza, Terra não era muito diferente, mas isso não importava tanto quanto estavam juntos desse jeito. Quando chegaram, J.K. puxou Terra para dentro do próprio apartamento e rolou com ele pela cama que tinha o cheiro de seu perfume cítrico. Colocou a cabeça dele em seu peito, aconchegando-o do jeito que quis fazer mais cedo quando o pai escroto apareceu na casa de shows. Fez carinho nos cabelos dele e ficou em silêncio absoluto, apenas escutando a respiração tranquila que andava aparecendo com frequência nas últimas semanas. Terra estava com uma perna em cima de sua cintura e uma das mãos em sua barriga, alisando-a de um lado para o outro. Ele ainda não estava dormindo, mas roncava baixinho, e J.K. sabia que era porque ele estava pensando em alguma coisa provavelmente nebulosa. "Você está bem?" perguntou. "Tipo, como seu pai voltando do nada?" "Eu não sei," ele respondeu sem hesitar, apertando um pouco os músculos de sua barriga. "Acho que uma parte de mim ficou feliz, a parte que já foi uma criança, mas a outra, a adulta que é bem maior, só sentiu raiva. Eu sinto raiva. E sinto dor também. Um pouco de medo, mas não tanto. Não sei definir muito bem." "Tudo bem," disse. "É normal estar confuso. Não se tortura por isso. Você era só uma criança, de qualquer forma." Ele foi o único errado da situação. "Pensei que ficaria mais assustado quando ele aparecesse." Terra resmungou, torcendo um pouco os lábios em descontentamento. "Mas me senti bastante corajoso. Acho que eu só tinha coisas demais guardadas aqui dentro, e quando eu o vi parado ali, sorrindo como um idiota, não consegui segurar." "Você tem muitas coisas guardadas aí dentro, Tai," corrigiu, levantando um pouco o tronco para poder observá-lo. Terra não olhou de volta, mas sabia que ele estava ouvindo. Seria bom confrontá-lo melhor em algum outro momento. "Eu ia fazer o quê? Ficar cheio de raiva e começar a gritar?" Ele ergueu uma sobrancelha, suspirando profundamente. "Porque é assim que eu vou reagir se começar a falar tudo. Não acho que isso valeria a pena. Quer dizer, todo o esforço que eu ando fazendo para simplesmente apagá-lo da minha cabeça sem ficar guardando essa porra de mágoa. E aí vou estragar tudo indo despejar fogo?" Ele sequer vai considerar, para ser bem sincero. Ele é uma pessoa muito ruim. J.K. mordeu o lábio e voltou a deitar. Queria que Terra despejasse fogo, mas J.K. achava que só queria isso para poder aplacar um pouco a própria raiva sobre toda essa situação. Se Terra era um homem tão reprimido, triste e algumas vezes cruel, a culpa era totalmente daquele pai que falava coisas tão horríveis quando ele era só uma criança. E, claro, J.K. não podia se esquecer de mim, que agora fazia parte de sua vida também. Aquele homem destruiu parcialmente 2 vidas. Isso que J.K. nem estava contando com Susan. Ele merecia ouvir coisas horríveis também, e J.K. queria que acontecesse, mas se Terra preferia evitar, então ele não tinha que insistir. "Tem razão," disse, decidindo ficar calado sobre essa situação. "Você não precisa conversar com ele. É melhor deixá-lo para lá e voltar a fingir que não existe." Terra assentiu lentamente e o silêncio retornou, mas não por muito tempo. J.K. ainda queria falar sobre o ímpeto de coragem que Terra teve em confessar seus sentimentos na frente de todas aquelas pessoas. J.K. ainda estava extasiado com isso. Estava muito feliz também, apesar de um pouco envergonhado. Não conseguiu encarar ninguém depois que o pai dele foi embora, e achava que não conseguiria fazer isso direito por um bom tempo. Mas Terra conseguiu e, para ele era como se nada tivesse acontecido. "Você foi muito corajoso hoje," sussurrou, sentindo que ele já estava começando a pegar no sono. "Acho que eu nunca fiquei tão surpreso em toda a minha vida." Terra soltou um risinho constrangido, aconchegando-se melhor em seu peito e praticamente esmagando sua cintura com a perna forte. J.K. segurou na coxa dele, fazendo carinho nela enquanto continuava acariciando os cabelos longos e macios.
Eu me sinto bem, ele respondeu, umedecendo um pouco os lábios. Me sinto livre também. Me sinto eu, sabe? Pensei que não conseguiria falar. Pensei que pararia no meio da frase ou que gaguejaria. Mas as coisas só saíram como se eu estivesse cantando. Foi como música, J.K. J.K. sorriu, orgulhoso. Obrigado. Por quê? Levantou a cabeça, agora sendo correspondido. Taehan estava olhando bem no fundo de seus olhos. Sua expressão era serena e J.K. quis tocar aquele rosto. Ele o fez no minuto seguinte, deslizando os dedos pelas bochechas quentes e então para os lábios, pressionando-os delicadamente com o polegar. Por estar sendo você. Taehan sorriu de volta, esticando-se para beijar seu queixo. Ele beijou sua mandíbula e depois seu pescoço, e então voltou a deitar em seu peito, respirando profundamente em um sentimento que lembrou muito a J.K. alívio. Respirou aliviado também, fechando os olhos. J.K. sonhou que beijava Taehan. Era ardente, intenso e apaixonado. Eles estavam no parquinho, de frente para a árvore marcada, e Taehan sussurrava que estava apaixonado várias vezes. Ele segurava sua cintura sem força alguma, apenas tocando sua pele com as pontas macias dos dedos. J.K. sentiu o coração martelando forte no peito e a euforia tomando conta de seu corpo, aquecendo-o até que os cotovelos começassem a tremer em cima dos ombros fortes de Taehan. Acordou no meio da madrugada com um suor no pescoço. Estava chorando sem perceber. Era um choro agoniado de saudade e de desejo. J.K. não era apaixonado. Ele amava Taehan com todas as suas forças. Não sabia se Taehan a amava de volta. Sabia que era um sentimento forte demais para ser dito em voz alta. Mas ele precisava saber. Ele queria saber. Precisava disso como precisava de oxigênio. Se não soubesse, se não tivesse pelo menos uma resposta negativa, acabaria sufocando durante o sono, quando tivesse mais um sonho em que seus sentimentos borboleteavam com força ao redor de sua cabeça. Virou para o lado, encarando Taehan dormindo de bruços. Ele estava com o braço por baixo do travesseiro, sustentando a cabeça e o outro por baixo do próprio corpo. Uma de suas pernas estava erguida por cima de um travesseiro grosso que J.K. tinha desde adolescente, e a respiração dele era tão tranquila que J.K. pensou que ele estivesse dormindo profundamente. Ele não se importou em se aproximar sorrateiramente, apoiando uma palma fervente na linha firme da coluna de Taehan. Inclinou o rosto para perto dos cabelos pretos e prendeu os lábios, um no outro, tentando segurar a vontade de perguntar, mas sua garganta parecia inchada e prestes a explodir. Doía como os músculos dela se retorciam em desespero. Então J.K. simplesmente deixou que as palavras saíssem de sua boca como música. Eu te amo, disse, sentindo pequenas lágrimas nas bordas dos olhos. Você me ama também? Pera, foi o Tai? Pera. Ah, tá. Ele tá sonhando. Pera. Não, saiu da boca do J.K. mesmo. J.K. não teve uma resposta. O quarto estava completamente silencioso. Taehan ainda dormia profundamente. Balançou negativamente a cabeça, sentindo-se um idiota. No fundo, sabia que só estava perguntando isso no meio da noite porque tinha medo de perguntar em um outro momento em que fosse receber uma resposta na hora, seja por um olhar vacilante ou por um torcer de lábios. Suspirou, deitando de costas para ele. Aconchegou o rosto no travesseiro e fungou um pouco. Não queria chorar. Seria muita infantilidade, até ridículo e humilhante. Então só fechou os olhos e respirou bem fundo, tentando voltar a dormir. Quando J.K. sonhou de novo, Taehan estava debruçado em cima de seu corpo. Peraí, gente. Debruçado em cima de seu corpo, encarando seus olhos no meio da escuridão do quarto.
Os braços dele em volta de seus ombros eram muito fortes e quentes. A respiração em sua bochecha era real e confortável. J.K. pensou, é real, é mesmo real. E aí ele confirmou isso quando sentiu um beijo cálido e gentil em seu nariz, depois em seu queixo e então em sua mandíbula. Piscou um punhado de vezes, quase tendo o coração parando ao perceber que Taehan estava mesmo bem ali, respondendo sua pergunta. As palavras que saíam da boca dele eram meio desconexas. J.K. estava um pouco zonzo e ainda extasiado pela sequência tensa de acontecimentos da noite, mas ele pôde distinguir o que mais importava. Sim, eu amo você. Oh, era recíproco. E Taehan beijou sua boca pela primeira vez depois de tantas semanas. J.K. puxou o ar pelo nariz e ofegou, sentindo-se afogar tanto pela surpresa quanto pela emoção. Segurou nos ombros firmes e virou de barriga para cima, tendo o peito esmagado pelo dele. Taehan estava com o mesmo gosto de sempre. Era doce e também era forte. Um gosto que J.K. nunca tinha experimentado em mais ninguém. E talvez fosse esse o gosto do amor que, por muito tempo e de forma bastante inconsciente, ambos procuravam. Beijou-o calmamente. Não havia pressa no que faziam, nem mesmo quando as línguas se tocaram e ofegos escaparam. Taehan estava quente em todos os lugares. Os lábios quase ferviam em cima dos seus, movendo-se molhados para cima e para baixo e algumas vezes para o lado, e algumas vezes tocando só o seu queixo, outras, os cantos da boca. Era bom e era único. Era desesperado ao mesmo tempo que não era. Mas o desejo que escorria todas as vezes que J.K. afundava a cabeça no chão para tomar as investidas fortes dele era infinito e formigante. Desceu as mãos para as costas de Taehan, afundando os dedos nos músculos. Ajeitou-se melhor na cama e engoliu a língua dele, chupando-o com devoção. Taehan segurou sua cintura com uma mão e seu rosto com a outra, arrastando as unhas por boa parte de seus cabelos esparramados no travesseiro, e J.K. inclinou o corpo, sustentando-se em apenas um cotovelo, erguendo Taehan no processo e suspirando contra o rosto dele. Agarrou o quadril dele, erguendo uma perna e convidando Taehan a colocar a dele entre as suas. Quando quebraram um beijo, apenas mergulharam nos olhos um do outro, percebendo quase que ao mesmo tempo que precisavam desesperadamente de mais alguma coisa. Quando quebraram o beijo, apenas mergulharam nos olhos um do outro, percebendo quase que ao mesmo tempo que precisavam desesperadamente de mais alguma coisa, de mais contato, de mais calor. Sem nenhuma palavra a ser dita, colocaram-se de joelhos e arrancaram as camisetas, o contato visual não se perdendo nem quando precisaram passar os tecidos pelas cabeças. Taehan avançou para J.K. de boca aberta, tomando-a como um encaixe perfeito. Taehan apertou-o na cintura, nas costelas, nos ombros, nos quadris e nas pernas, puxando e empurrando a pele, e J.K. segurou pelos cabelos, esticando-os dentro das palmas suadas enquanto o beijava com a mesma fome de antes. Alô, tá. O botão de sua calça foi aberto e o tecido desceu ríspido por suas coxas, embolando até as panturrilhas. Meu Deus, começou só a teciera, estou com vergonha. Jogou-se na cama e observou Taehan puxar sua calça para longe e depois a própria, finalmente deitando em cima de seu corpo e fazendo sua coluna arquear, porque ele estava fervendo e tudo naquela pele parecia um imã que sugava sua energia e eriçava seus pelos. Era majestoso como ele arrastava o peitoral em cima do seu, a barriga em cima da sua, as coxas em cima das suas, os lábios em cima dos seus. E ainda sobrava algum resquício de sanidade para respirar fundo e suspirar. Fôlego forte batendo contra o seu, que era muito fraco e entregue, completamente e plenamente dele. J.K. abriu as pernas e enlaçou as cinturas de Taehan,
sentindo o tananã dele tocando o seu com força e com gosto. Jogou a cabeça para trás e encolheu um pouco os ombros, gemendo a cada novo beijo em suas clavículas e em seu pescoço, a saliva deslizando todas as vezes que Teihan gemia junto, movendo o quadril para cima e para baixo. Ele estava com os cotovelos nas laterais de sua cabeça e pressionava o peito no seu como se precisasse disso para viver, os mamilos eriçados raspando nos seus daquele jeito que era tão sublime e, ao mesmo tempo, tão sujo. As ações eram silenciosas, não falavam nada, não queriam falar nada, sentiam que seus corpos falavam por si só, que o calor que emanava... Eita, me perdi. Eu não acredito que desceu. Tá, achei. Que o calor que emanava deles era o suficiente, então Teihan apenas soçava o quadril no de JK, e JK mergulhava os dedos na carne dos ombros dele, afundando-os e puxando-os para cima até senti-lo estremecendo de dor e de prazer. Teihan se afastou com pressa, segurando firmemente suas coxas abertas. JK olhou para ele olhou de volta, então acariciou seus joelhos e subiu gradativamente até estar com as unhas no elástico de sua cueca apertada. Sem floreios, sem demora, Teihan apenas esperou JK assentir para puxá-la de uma vez até os tornozelos e depois para longe deles. Agiam de forma instintiva, crua, devassa. Só queriam um ao outro, nada mais importava. E apesar de já sentir que o sexo não seria nada delicado ou longo, JK estava sendo tratado com um carinho bruto muito bom, um tipo de carinho que nunca teve com nenhum outro homem antes. Sua cintura sendo segurada delicadamente ao mesmo tempo que a cabeça de Teihan descia selvagem até sua virilha, o rosto dele indo de um lado para o outro em cima dela. "Eu quero você", Teihan sussurrou, raspando os lábios pela sua virilha arrepiada. Beijou, lambeu, mordeu e chupou, deixando-a completamente molhada e vermelha. "Eu quero tanto você." JK fechou os olhos e mordeu os lábios. Esticou a coluna quando Teihan pegou seu tananã para colocá-lo na boca, e foi tão rápido e tão fácil que JK sentiu o coração disparando em um misto de orgulho e desejo ardente. O tesão escorrendo pela nuca junto com um suor assim, que Teihan chupou um pouco, ajustando os lábios, posicionando a língua e começando a descer e subir, deixando a saliva escorrer. JK ergueu um joelho e tatuou o próprio abdômen até encontrar a cabeça de Teihan. Enroscou os dedos nos cabelos macios para ter algum apoio e deixou-a levantada, a boca quente, macia e molhada dele em seu tananã necessitado, fazendo todos os seus músculos tremerem desesperadamente. Teihan resmungou, perdido e nublado, praticamente arrancando os cabelos dele. "Tai, meu bem", abriu os olhos, observando Teihan engolindo com fome e selvageria, tão profissional que pareceu um pouco assustador. Ele estava com os olhos escuros e afiados pregando nos seus. Descia e subia com a boca em um ritmo frenético, praticamente esmagando a língua com o peso do tananã, a saliva pingando no queixo e em sua virilha, os gemidos graves tremendo tudo e mais pouco. Teihan soltou os lábios, escorrendo seu pau para fora da boca e masturbou na base, girando o punho. Ele esticou a língua e bateu com a glande nela, ainda gemendo de um jeito que chegava a ser necessitado. JK arregalou os olhos, surpreso. "Boy, eu amo te chupar", ele disse, franzindo as sobrancelhas e fechando os olhos ao colocar só a cabecinha entre os lábios, sugando-a com afinco. "Eu amo tanto, tananã. Eu amo seu tananã." JK arregalou ainda mais os olhos, de repente sentindo as bochechas quentes. Teihan voltou a tananã, acariciando a linha do umbigo de JK com uma mão e a coxa com outra. O ritmo ainda era frenético e a expressão dos lábios era insuportavelmente quente.
tão insuportável que JK sentia aquele comichão estranho na parte de trás do joelho, obrigando-se a esticá-lo, apoiando bem o pé na cintura de Taehan. JK estava no limite. Ele achava que tinha a ver com o jeito faminto de Taehan, uma coisa que não costumava acontecer com frequência antes de ele se assumir. Taehan praticamente afundava seu quadril no colchão todas as vezes que quase engolia tudo. Ele empurrava a cabeça sem hesitação, então puxava até a glande dobrar seus lábios e aí empurrava outra vez, engasgando algumas vezes. Para, pediu o sôfrego e o puxou para cima, respirando pesadamente. Para com isso, eu vou... Tananã! Taehan limpou a saliva acumulada do canto da boca com um polegar. Ele não disse nada, não fez nada, apenas ficou de joelhos e encarou seu rosto, os cabelos caídos na frente dos olhos, criando uma certa sombra que, céus, o deixava sério e inexpressível de um jeito muito sensual, extremamente instigante. Me beija de novo? Ele se aproximou, deitando em cima de seu corpo outra vez. JK ficou sem graça, um pouco constrangido em como o sussurro dele deslizou certeiro dentro de seu estômago. Por favor? JK o beijou. Foi lento, fraco e preguiçoso, mas gostoso da mesma forma. Circulou os braços no pescoço dele e arranhou-o nos ombros, deixando as pernas bem abertas para que ele pudesse puxar a própria cueca para baixo, mais ou menos até o joelho. Então soltou e a ajudou a tirá-la, massageando um pouco nos tornozelos salientes. Taehan fungou e começou a se colocar de 4. Ele posicionou os cotovelos no colchão e separou os joelhos, empinou o quadril e encarou JK de boca aberta, meu Deus. Os olhos, com pálpebras pesadas e estreitas, fazendo os cílios grossos encostarem nas bochechas vermelhas. JK sentiu um arrepio atravessar seu corpo enquanto engatinhava até ele, puxando-o para cima pelos ombros. Taehan piscou, confuso, e JK fechou a mão no tanana dele, praticamente derretendo ao ouvi-lo ofegar com força e suspirar, os dedos fortes afundando na carne de sua cintura. Masturbou-o bem lentamente, sentindo-o ficar mais molhado e mais duro de segundo em segundo. Os lamúrios baixinhos abafados em seu pescoço quando Taehan enfiou o rosto na curva dele, deixando a saliva escorrer na pele quente. Você em mim hoje, sussurrou contra o ombro dele. Você inteiro em mim hoje. Taehan afastou o rosto de seu pescoço e arregalou de leve os olhos. Mesmo JK? Ele perguntou, quase não conseguindo conter a animação. Você tem certeza? Assentiu rapidamente, fazendo carinho nos cabelos da nuca dele. Confio em você. Taehan sorriu e beijou delicadamente seus lábios. JK disse a ele onde ficava o lubrificante e as camisinhas, e Taehan foi procurar com tanta pressa que quase caiu da cama, fazendo JK gargalhar. JK abriu as pernas para ele, ele estava perfeitamente confortável ali, com as mãos cruzadas na barriga e a cabeça apoiada em um travesseiro um pouco mais alto. Taehan, por outro lado, parecia muito nervoso. Ele estava desembrulhando a camisinha com os dedos trêmulos e, enquanto puxava o látex, deixou-o cair para perto das coxas de JK. Meu bem, tenta relaxar, disse, acariciando na barriga com o pé. Não precisa ficar tão nervoso. Taehan pegou a camisinha e desenrolou com dificuldade. Agora não só os dedos tremiam, como também as mãos, e ele estava com muita dificuldade em encapar o pau. Droga, ele resmungou, soltando o ar com pesar. Porra, por que isso tem que ser tão chato de fazer? JK soltou um risinho e se aproximou dele. Praticamente engatinhou. Então pegou a camisinha das mãos trêmulas, deslizando-a facilmente pelo pau e masturbando-o um pouco para encaixar melhor. Viu só? Beijou a bochecha dele.
Prontinho. Se acalma, não vou ficar rindo de você. Eu sei. Taehan mordeu o lábio, desviando um pouco os olhos. Eu não quero fazer nada errado. Quero que seja uma experiência boa para você. Já está achando. Beijou a bochecha dele outra vez, deitando de barriga para cima e puxando-o para perto. Agora vem. Me prepara um pouquinho. Taehan se aproximou cauteloso e despejou lubrificante nos dedos. JK sabia que ele já tinha feito isso antes, que já tinha preparado garotas, mas entendia o nervosismo que ele estava sentindo, porque JK não teve muitas experiências legais como passivo, então era óbvio que Taehan estava pressionando-se a ser bom. JK não estava preocupado, Taehan lhe daria seu melhor, com certeza faria de tudo para que se sentisse bem e satisfeito. E por mais que ele ainda não soubesse tocar um homem dessa forma, estaria disposto a aprender. JK o ensinaria a tocar seu corpo, dentro dele e além. Ele estava com bastante paciência para isso, assim como também animado. Peraí, vou beber água. Devagar, disse, fechando os olhos ao senti-lo tentando escorregar o dedo indicador para dentro. Merda, faz tempo que não faço isso. Taehan arregalou os olhos e se aproximou um pouco, acariciando o interior de sua coxa com a mão livre. E então forçou o dedo de novo e, já sabendo o que fazer, JK relaxou o corpo, soltando um suspiro baixinho quando sentiu entrar. Estou machucando você? Ele perguntou rouco. Boy negou com a cabeça, tateando a cintura dele e segurando-a só com as pontas dos dedos. Continua, continua. Taehan obedeceu. Ele empurrou e tirou o dedo bem lentamente, não ousando acelerar enquanto JK não pedisse por isso. Quando ele pediu, Taehan colocou um pouco de força também. E o contato molhado e áspero fez JK revirar os olhos por um prazer que não sentia desde muito tempo. Posso colocar mais um? Taehan perguntou, subindo e descendo com a mão no interior de sua coxa trêmula. Quantos você quer? JK mordeu o lábio, pensando. Ele estava pegando fogo. Sentia o tananã gotejando contra a barriga e o interior praticamente fervendo. Queria Taehan, queria de uma vez. Queria forte e rápido como nunca quis outro homem em toda sua vida. Mas já fazia tempo que não se tocava desse jeito. No máximo, um dedo ou dois. Então precisava de um pouco de cuidado para poder aproveitar ao máximo. 3, disse, ofegando alto quando Taehan girou o dedo em um movimento experimental. 3, meu bem. Taehan colocou o segundo bem lentamente e JK trincou a mandíbula com isso, espremendo os olhos e tentando relaxar. Era fácil, confiava em Taehan. Seu corpo reagia tão bem a ele, então só precisou de alguns segundos para assimilar a invasão. Seus gemidos baixinhos e ainda contidos ecoando por entre os corpos, enquanto suas mãos continuavam fracas na cintura dele. Você é muito apertado, Taehan sussurrou, afetado, e JK sorriu com isso. Que delícia, JK. JK concordava. Queria muito ver Taehan se enterrando em seu corpo. Era uma imagem que não saía de sua cabeça desde o início. Taehan nunca teve um bom sexo antes de se conhecerem. Nada que tirasse sua sanidade de uma só vez. Então JK sabia que o momento de agora seria ainda mais gostoso pelo simples fato de que Taehan derreteria rápido e fácil demais. JK achava isso sexy, além de adorável, e provocá-lo era quase um ritual sagrado. Taehan colocou um terceiro dedo quando JK pediu. Ele só movia-os para frente e para trás, ainda sem saber direito o que fazer para encontrar a próstata. JK sentia, às vezes, um tremor bem perto, mas Taehan precisava curvar as pontas para que pegasse em cheio. Então JK rebolou um pouco e segurou no pulso dele, impedindo-o de continuar. Assim, Tai levantou para ele os dedos curvados na mão livre, mostrando como ele tinha que fazer. Taehan olhou atentamente, obedecendo, e aí voltou a meter. Meu Deus. Alguns poucos minutos depois,
JK soltou um gemido mais longo e estremeceu o corpo, segurando firmemente nos lençóis. Aí, Tai, bem aí. Taehan arregalou os olhos, fascinado, e passou a acertar repetidamente sua próstata, acelerando os movimentos quando JK precisou fechar os olhos, inclinar o quadril e gemer em desespero. Era uma sensação que ele não tinha desde o começo do ano, quando parou de se encontrar com Storm por estar nutrindo sentimentos fortes por Taehan, e agora estava com o coração disparado tanto pelo prazer quanto pelo orgulho de finalmente tê-lo inteiro para si, sem barreiras e sem medos, apenas um Taehan cru e disposto a lhe dar tudo. JK pediu para Taehan separar um pouco os dedos e ir o mais fundo possível, alargando-o para o que viria depois. Ele fez, ainda muito fascinado, e envolveu seu pau com a outra mão, masturbando-o em um ritmo lento que era bastante diferente do ritmo dos dedos, os três entrando e saindo de um jeito frenético e desesperado. Quando já estava com as pernas bambas, suadas e doloridas, JK pediu para Taehan se afastar um pouco. Taehan não era um homem muito dominante, pelo menos não no início de suas verdadeiras experiências sexuais, e JK, como uma pessoa que sempre gostou de controlar as coisas, estava amando vê-lo de um jeito tão submisso e admirado, os olhos escuros marcando cada canto de seu corpo dourado e exposto. "Vem, pode colocar", disse, flexionando os joelhos e puxando-os pelas coxas grossas. Taehan ficou parado por um momento, as mãos ao lado dos quadris sem saber direito o que tocar, mas então JK sorriu com doçura e ele se aproximou, sentando nas panturrilhas e direcionando o pau em sua bunda. "Vai devagar." "Tudo bem", ele sussurrou, penteando os cabelos com os dedos trêmulos e soltando um suspiro nervoso. "JK, eu não quero te machucar." "Não vai", respondeu, pegando o tubo de lubrificante da cômoda e entregando para ele. "Só colocou um pouco mais disso, mas não demais. Eu não gosto quando parece que o pau é de borracha." "Mas seu vibrador é de borracha?" A afirmação saiu como uma pergunta e Taehan estava com as sobrancelhas frânzidas enquanto se lubrificava mais um pouco. "É por isso que eu quase não uso." Taehan soltou um risinho e direcionou a glande no lugar certo. Com uma mão ele segurou na metade do pau e com a outra a cintura de JK. Mordeu os lábios quando o sentiu empurrando bem lentamente, quase parando. Taehan não tinha um pau muito grande. JK achava que estava na média, mas era muito grosso, o que dificultava um pouco na hora de passar. Mas o tesão por ele era tão absurdo que JK acabou soltando um suspiro de deleite logo depois de ter soltado um de dor. Quando já estava quase na metade, Taehan parou e lhe lançou um olhar preocupado. JK também conseguia ver o desespero nos olhos dele, desespero para se enterrar de uma vez, para começar a foder e se satisfazer. Mas esse desespero estava sendo completamente embaçado pelo medo de fazer alguma coisa errada ou de machucar. Fez carinho no ombro quente no ombro quente dele, assentindo rapidamente para mostrar que estava tudo bem e que ele podia continuar. Taehan ficou parado por alguns segundos. Parecia tentar ler se havia dúvida nos olhos de JK. Mas não havia nada além de vontade de começar a gemer desesperadamente por ele. "Tudo bem, continua", disse, mordendo os lábios com mais força ao senti-lo voltar a empurrar, agora com um pouco mais de pressa. "Isso, vai até o final." Taehan foi e encostou as coxas na traseira das suas. Ele soltou o ar todo de uma vez e gemeu de um jeito que fez todos os pelinhos de JK eriçarem. Era grosso, rouco e totalmente aliviado. Ele estava olhando para baixo, para o pau enterrado até o final e parecia admirado, bobo, perdido. As sobrancelhas estavam frânzidas e a boca aberta. Respirava com dificuldade. Gemia todas as vezes que o ar escapava. E o melhor de tudo era senti-lo pulsando dentro, completamente melecado de lubrificante.
mas pouco o suficiente para que JK pudesse se contrair e tremer pelo contato áspero. Meu Deus, Taehan murmurou, segurando em sua cintura com as duas mãos. Ele puxou um pouco o pau e depois empurrou novamente, gemendo grosso. JK, eu não vou conseguir segurar... Opa, obrigado quem disse saúde. Eu não vou conseguir segurar por muito tempo. JK riu baixinho, apoiando-se nos pulsos dele. Rebolou em círculos, sentindo os dedos firmes dele espremendo sua pele, o quadril tremendo junto com o seu. Não se preocupa, temos todo o tempo do mundo, temos todo o tempo do mundo. Isso bastou para que Taehan começasse a se morrer bem lentamente, o tempo inteiro, perguntando se estava tudo bem, se estava doendo e se JK queria parar. Ele praticamente balbuciava as perguntas, jogando a cabeça para trás e franzindo as sobrancelhas, nublado demais de prazer para que conseguisse olhar JK nos olhos e foder assim, com o tato visual que ele achava ser o auge do tesão. JK estava no céu. Taehan segurava sua cintura com força, mas batia os quadris com gentileza. Ele gostava assim, devagar no começo e selvagem quando o pau encontrava a próstata. E ter Taehan se movendo exatamente do jeito que lhe parecia perfeito, mesmo que nem soubesse disso, fazia seu coração disparar de paixão, completamente bobo e derretido por esse homem. Sentia que os dois juntos era certo, que tinha mais a ver com destino do que qualquer coisa, que eles se completavam de jeito ainda torto e ainda desconexo, mas bom de qualquer forma, em crescimento para uma relação mais sublime e mais saudável. JK gemeu o nome dele e o agarrou pelos pulsos, inclinando um pouco para poder vê-lo indo e vindo sem parar, aquele maldito barulho molhado fazendo seus olhos revirarem involuntariamente. Seus cabelos, antes arrumados com gel, estavam completamente caídos na frente de seus olhos e seus pés esmagavam o colchão, sobretudo quando Taehan acelerou de repente, forte e frenético, sem nenhum tipo de ritmo. JK suspirou e ofegou incessantemente, sem pausas, e aguentar Taehan investindo estava sendo cansativo. Ele estava insaciável e desesperado. Gemia para dentro e bufava desenfreado, o suor escorregando pelo rosto bonito, inteiramente fechado, em uma expressão de prazer intensa, tão intensa que os vincos nas sobrancelhas eram saltados e muito visíveis. JK jogou a cabeça para trás e arqueou a coluna, sustentando-a no ar pelas mãos nos pulsos dele. JK segurava-o com afinco e isso fazia com que os dedos dele afundassem mais profundos na carne de sua cintura, moldando-a com tamanha fome que o vermelho já começava a esticar pela pele. Espera, 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 gritou, apertando-o na bunda bonita. Taehan meteu por mais uns segundos e bruscamente parou, abrindo os olhos como se tivesse levado um susto. Vai devagar assim. Conduziu um ritmo mais lento, empurrando a bunda dele de encontro ao próprio quadril, olhando-o profundamente enquanto fazia isso e sentindo o estômago dissolver de tanto tesão. Ele estava absurdamente lindo. Assim, aí você rebola para cima. Assim, Taehan começou a rebolar. Para isso, ele tinha jeito, mesmo que o ritmo ainda estivesse um pouco bagunçado. Ele afrouxou o aperto em sua cintura e voltou para baixo, fascinado demais. Vou te acertar naquele lugar desse jeito. Vai, fechou os olhos gemendo baixinho. Era bom. JK gostava de leitinho no começo, que pau gostoso, meu Deus do céu. Escutou Taehan rindo timidamente com um elogio. Então riu também, achando surpreendente como passava de derretendo de tesão para derretendo de fofura. Taehan era fofo e atencioso até na hora do sexo e JK não estava tão acostumado com isso, mas ele adoraria começar a se acostumar. Era uma dualidade muito atraente, ele achava. Boy, está ficando mais apertado. Você quer que eu passe mais lubrificante? Taehan suspirou logo depois de dizer.
rebolando e empurrando, rebolando e puxando. JK estava quase delirando, contraindo-se ao redor dele. Sentia que ele passava pertinho de sua próstata e sabia que logo a encontraria outra vez. Eita. Boy, suspirou, gemeu, ofegou e apertou a bunda dele com muita força. Ah, Tai, tão gostoso, você é tão gostoso. Cadê? Ah, peraí. Ih, me perdi. Tá. Achava que isso responderia à pergunta dele. JK não queria mais lubrificante, estava perfeito assim. Estava molhado e áspero no ponto exato. Taeha pareceu entender, porque não insistiu mais, apenas rebolou com mais determinação, mirando para cima com firmeza, e finalmente encontrando sua próstata. JK gritou, se contorceu e tentou fechar as pernas, mas Taeha segurou nas traseiras de seus joelhos, tão rápido que não parecia nem impossível. Ele gemeu com gosto e acertou outra vez, fazendo JK gritar mais um pouco. Era muito sensível ali, tão sensível que começaria a choramingar em breve, pedindo para que ele fosse mais rápido, mais forte e mais fundo. E sabia que Taeha adoraria escutar isso. Ele manteve um ritmo lento por alguns segundos até JK murmurar, com palavras emboladas e eufóricas, que queria mais rápido. Então JK voltou a segurá-lo pelos pulsos para que pudesse aguentar as investidas frenéticas de antes. O tananã batendo duro para dentro e grosso para fora, mergulhando no aperto e no lubrificante completamente perfeito para ambos. Taeha voltou a se perder. Estava com o rosto virado para o seu, gemendo alto quase que no mesmo ritmo de JK. E ele simplesmente não se calava nem por um segundo, nem mesmo quando parecia exausto e extasiado demais para deixar qualquer coisa diferente de suspiros escaparem. Era gostoso. A voz dele era gostosa. O fato dele estar faminto, maluco e completamente alheio era muito gostoso. Fazia o pau de JK, que balançava em cima da própria barriga, pulsar com força. Taeha debruçou em JK, enfiando o rosto no pescoço dele. Nessa posição, a velocidade aumentou de um jeito que JK achava ser impossível. Então sua voz, fluida, macia e gritante, tornou-se cortada e trêmula, uma série de sons sem sentido que batiam direto nos ouvidos de Taeha, aparentemente deixando ainda mais animado, porque ele enfiava os dedos nos músculos de suas coxas e empurrava-as até que os joelhos ficassem dolorosamente dobrados, que a bunda completamente exposta para receber tudo que ele estava disposto a dar. JK sentiu a saliva fina escorrendo pelo canto da boca. Taeha não acertava sua próstata todas as vezes. Ele ainda não sabia como manter um ritmo bom para isso. Mas quando acertava, quando batia com força e com intensidade, uma corrente elétrica começava da pontinha do dedo do pé e se estendia até sua nuca, fazendo sua coluna arquear, seu peito colar no dele e sua garganta arder em um grito que saía deformado. Agarrou-o pela nuca e deslizou as unhas pelos ombros suados, sentindo aquele cheiro de sexo gostoso, o cheiro do perfume dele, da pele dele, do shampoo dele, e então JK estava revirando os olhos e completamente fora de si, seu corpo indo para cima e para baixo, sua cabeça por vezes acertando a cabeceira essa que Taeha passou a segurar com apenas uma mão, o braço forte e bem estendido acima do rosto acabado de JK. Young gritou sem querer, sentindo a próstata ser esmagada em cheio. Mordeu os lábios em constrangimento. Costumava brincar de provocar Taeha com isso, mas aparentemente seu cérebro não parecia gostar só de brincar. Taeha levantou um pouco o rosto, a expressão sôfrega adornando os olhos escuros e selvagem. Ele olhou de lado para JK e beijou preguiçosamente a bochecha dele, e depois a mandíbula, e depois o pescoço, e depois o queixo. Ele continuou se movendo, agora apertando mais suas coxas. Eu tô gostando desse episódio dos detalhes, tá bem detalhado assim.
E é legal ver, eu não sei como é que fala, eu não sei como é que, tipo, eles sendo versáteis, tá ligado? Porque geralmente só um é passivo, só um é ativo. Na real, eu só vi isso em uma fanfic, mas pelo histórico de coisas que eu vejo pela internet, eu acho que é comum ver mais, sei lá, o Tai passivo, tipo, o JK mais ativo e o coisa mais passiva, tá ligado? Ou enfim, é legal ver esse troca, né? Tipo, que exploram, né, em outras fics. John, ele não conseguiu completar seu nome, apenas gemeu, gemeu e gemeu, o pau pulsando forte bem no fundo, fazendo JK perceber que ele já estava muito perto. Boy, JK, meu Deus, fala de novo. JK olhou para ele confuso, mas entendeu quase que instantaneamente, então gemeu Yang de novo. Mais uma vez, mais uma e mais uma, praticamente gritando todas as vezes que Taehan investia na próstata com toda aquela força intensa. Taehan parou e se afastou bruscamente, e JK sentiu o pau ser puxado de seu corpo. Abriu os olhos, respirando pesadamente e rapidamente, observando-o apertar a base da ereção com os dedos indicador e polegar. A expressão agora, tímida e preocupada, constatando completamente com o corpo forte, dourado e no bem ali, de joelhos. Retomou o fôlego, limpando um pouco a quantidade de saliva do queixo. O que foi? Perguntou, mas Taehan não respondeu, apenas continuava apertando a base. Tai, o que aconteceu? Ele estava tentando desviar o rosto para baixo o máximo possível. JK conseguiu enxergar pequenas lágrimas que não estavam ali antes, e pelo jeito que o pau dele pulsava, JK conseguiu entender qual era o problema. Engatilhou até ele e se colocou de joelhos, segurando-o nas bochechas com as duas mãos. Tentou fazê-lo olhar nos seus olhos, mas Taehan não queria. Ele forçava a cabeça para baixo e balançava um pouco o pescoço. Meu bem, não fica assim, disse, beijando-o no nariz. Não fica com vergonha de mim, não vou rir de você. Ele espremeu os lábios, bufando em frustração. Já tinha soltado o pau, mas ele ainda pulsava daquele jeito firme e bom. Isso é constrangedor, ele respondeu baixinho, agora com mais lágrimas nos olhos. Estou com vergonha, pare de me olhar. Tudo bem gozar rápido, isso acontece. Tentou consolá-lo, beijando no nariz outra vez. Você só não teve muitas experiências sexuais. Tem que se acostumar com as sensações, não fica assim, não estou irritado. Só que você teve experiências ruins, eu queria ser uma experiência boa. Taehan resmungou, bufando outra vez. Mas não estou aguentando mais segurar. Você é gostoso demais e eu queria te fazer gostar antes de mim. Você não gozou antes de mim quando fizemos sexo daquela vez, lembra? Mas eu estava com dor. Foi diferente. Sorriu, apertando no topo da cabeça pelos cabelos molhados. Forçou-o a levantar o rosto e encarar o seu. Estava sorrindo com doçura. Taehan era adorável e preocupado. JK sentia-se muito mimado. Está sendo a melhor experiência da minha vida. Pode confiar em mim, disse. Tai, é sério. Nós podemos fazer de novo. Depois, podemos fazer a madrugada inteira se aguentarmos. Você pega o jeito. Vou te ensinar a me tocar do jeito que eu gosto. É assim no começo, ninguém conhece tão bem a outra pessoa. Taehan mordeu o lábio e então encarou JK. Ele estava chateado, era visível, mas parecia considerar o que JK estava dizendo. JK sorriu outra vez, mas daquele jeito que fazia o nariz franzir. Não aguentava tanto amor, não aguentava mais. Desculpa, ele disse, fazendo JK rolar os olhos. Não peça desculpas, só termina de me foder, meu Deus. Então JK voltou a deitar, separando as pernas e tentando puxá-la para perto. Taehan se aproximou, segurando sua cintura outra vez antes de espremer para dentro de novo, fazendo ambas as gargantas arderem em um gemido longo e aliviado. Você é muito manhoso, Taehan disse, metendo lento e para cima, já completamente no limite. Eu gosto. Gosta? Apertou as mãos dele, delicadamente entrelaçando-as. Tae só precisou se afundar mais 5 vezes para se desfazer na camisinha. Ele gemeu de um jeito muito dengoso.
Prendeu o lábio entre os dentes e fechou os olhos com muita força. Seu corpo inteiro tremendo e tremendo por um longo tempo, surpreendendo um pouco JK, principalmente porque o tananã dele não parava de pulsar. Taehan respirou fundo e saiu de dentro de JK, observando as coxas meio meladas dele. Escorreu um pouco fora da camisinha, ele disse constrangido e coçou a nuca. Desculpa. É? JK sentou, constatando a pele dourada das coxas brilhando em um pouco de gozo. Tudo bem. Isso foi muito gostoso, JK. Taehan riu. Um riso tímido e rouquinho. Eu nunca tananã alguém com tanto gosto. Foi uma delícia, meu bem, respondeu, flexionando um joelho quando ele se abaixou na frente de seu tananã ainda duro, colocando até a metade na boca. Você é uma delícia. Taehan chupou JK com aquela fome inicial, olhando no fundo dos olhos dele e não poupando esforços em engolir tudo pela primeira vez, quando ele gozou forte e intenso, puxando-o pelos cabelos e gemendo com muita manha. Taehan levantou, tinha um pouco de porra escorrendo pelo canto da boca. Estava experimentando o sabor e movendo a língua de um lado para o outro. Taehan não conseguia disfarçar uma careta, apesar de ter tentado. Os lábios dele curvaram para baixo e os olhos ficaram como os de um cachorrinho, as sobrancelhas franzindo gradativamente. JK gargalhou ha 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 ha, saindo macio dos lábios pouco hidratados. Não sei como você consegue engolir isso, ele disse ainda de cara feia. Credo, boy. JK gargalhou mais um pouco, puxando-o para mais um beijo sujo e profundo, afundando a língua na dele. Deixa de ser fresco. Eles transaram mais vezes depois, a última com JK por cima, e aí ele gozou antes, com Taehan vindo logo depois em completo desespero. Passaram o resto da madrugada se amassando entre os lençóis, trocando beijos apaixonados e sorrisos cúmplices, que fazia o coração de JK disparar desesperadamente. Depois de tomarem banho e trocarem as roupas de cama, deitaram de frente um para o outro. Taehan alisava a cintura de JK, raspando o dedo indicador dela até a costela, provocando um pouco de cosquinhas, depois até o quadril. Ele também cantarolava Little Girl Blue, trocando girl por boy, e JK sorriu do jeito mais bobo possível, mostrando os dentinhos. My Unhappy, My Unlucky and My Little Boy Blue. Taehan sorriu também, um sorriso curto e um pouco perdido. Colocou a franja de JK atrás da orelha e fez carinho na bochecha dele. Meu garoto, bonito. Eu te amo, Tai, disse, fechando os olhos para o carinho na pele quente. Muito, muito. Taehan umedeceu os lábios. Seus olhos brilharam, um brilho lindo e feliz. Completamente apaixonado. Eu te amo mais. Então JK se sobressaltou, lembrando de uma coisa. Ele levantou com pressa e correu até o guarda-roupa. Olhou para Taehan por cima do ombro nu e sorriu ao vê-lo meio confuso e meio admirado. Os olhos escuros deslizando por todo o seu corpo como se fosse a primeira vez. E JK achava que era mesmo a primeira vez dele observando suas curvas sem nenhum tipo de barreira. Puxou de uma gaveta qualquer uma pequena caixa de veludo vermelha e, de outra gaveta, uma Polaroid extremamente antiga que Storm tinha lhe dado quando ainda eram adolescentes. Um presente de aniversário que acabou enjoando com o tempo. Voltou para a cama, ficando de joelhos na frente de Taehan. Ele sentou um pouco, cruzando as pernas e descascando as mãos nas coxas, o lençol limpinho cobrindo-o da cintura para baixo e deixando exposto o peitoral que JK adorava. Eu ia te dar isso aqui de Natal, disse, sacudindo a caixinha perto do ouvido. Mas acho que o melhor momento é esse. Taehan pegou a caixinha com dedos curiosos. Ele olhou para JK, depois para a caixinha. Então sorriu e puxou o lacinho de cetim, abrindo o pedaço de papelão. Tirou de lá uma pulseira trançada azul com bolinhas de pérolas e um T marcado em tinta preta na do meio. A pulseira não era profissional, muito menos tão bonita quanto a que usava, mas significava muito.
teve que aprender na marra, sendo aconselhado por um de mim mais ou menos experiente. Taehan arregalou os olhos e levou a pulseira até o nariz. Observando-a com uma vesguice engraçada, ele abriu a boca em um perfeito e ofegou baixinho, mal conseguindo impedir um sorriso grande e quadrado de dominar os lábios bonitos. JK, isso é tão lindo, ele disse, passando a língua na pontinha dos dentes de cima. Você quem fez? JK assentiu rapidamente, encolhendo os ombros de vergonha. Ficava um pouco tímido às vezes, e ultimamente, estando tão próximo de Taehan, a vergonha aparecia com frequência. Não sou tão bom como você, mas você é perfeito, ele murmurou, colocando a pulseirinha no pulso direito, depois puxando JK para um abraço apertado, apoiando o queixo em seu ombro. Obrigado, eu te amo. Porque eu tenho a impressão de que você vai falar isso o tempo inteiro a partir de agora. Provocou, abraçando-o de volta e tirando os cabelos molhados do banho. Estamos combinando. Preciso demonstrar esses sentimentos que ficaram guardados por tanto tempo. Ele se afastou rolando os olhos. Isso significa que somos namorados? JK olhou para cima fingindo pensar. Não, isso é meio brega, respondeu. Significa que somos ligados. Pela música, eu acho. Tanto faz. O que importa é que somos nós, e que nós somos ligados. Então você não quer que eu te peça em namoro? Taehan levantou uma sobrancelha desafiador. Taehan, você quer? Espremeu a boca dele com uma palma macia, gargalhando quando ele tentou mordê-la. Quietinho, você é poeta, disse. Vem, vamos tirar uma foto. Taehan fez uma careta, tentando fugir virando de costas para JK, mas foi segurado antes que conseguisse. JK o virou de volta, espremendo os lábios em reprovação. Eu não gosto de ficar tirando fotos, ele murmurou, fazendo um biquinho charmoso. É desnecessário. Não é, quase gritou, tentando passar indignação na voz, mas isso falhou quando Taehan fez outra careta, uma mais engraçada que a anterior. Para de me fazer rir. Vamos, eu te tanana mais tarde se tirar uma foto comigo. Meu Deus, muito safados. Taehan se posicionou ao lado de JK. JK levantou a Polaroid e a outra mão livre em um sinal de paz. Ele fez um biquinho e Taehan abriu a boca para falar alguma coisa, sem saber que JK já estava tirando a foto. O barulhinho mecânico do filtro descendo, fazendo-o arregalar os olhos pela surpresa. Você nem esperou eu me ajeitar, ele gritou. Como você é apressado. Tive que ir antes de você desistir. Ficou bonita. Ora, olha. Mostrou a foto para Taehan. Ele analisou por alguns segundos, passando o polegar no rostinho de JK antes de sorrir, todo bobo, assentindo algumas vezes. Até que não fiquei tão feio. Você não é feio. Apertou as bochechas dele, guardando a foto e a câmera na cômoda. Ele voltou a deitar dentro dos lençóis, puxando Taehan para perto, que aconchegou a cabeça em seu peito. É o homem mais lindo do mundo. Taehan deu de ombros indiferente. Boa madrugada, boy. JK sorriu, fazendo carinho nos cabelos dele. Boa madrugada, meu bem. Glitter. Banda de rock nascida nos subúrbios do Brooklyn tem impacto cultural em shows. Composta por descendentes de coreanos, os integrantes da mais nova banda de rock que tem explodido de sucesso pela região fazem tributo à Coreia em uma apresentação incrível que ocorreu no Prospect Park. O número de ingressos não foi tão alto, mas eles esgotaram em menos de uma hora. 3 de outubro. 3 de outubro de 2020. Glitter. Nossa, mas o JK já tinha um presente de Natal do Taehan em outubro. Caramba. Membros da banda usam trajes coreanos e espalham costumes do país para boa parte do Brooklyn. Quando questionado sobre os motivos de tanto esforço em propagar as próprias raízes, o fundador da banda e também guitarrista Taehan usou a frase de uma grande cantora do jazz: o dever de um artista, no que me diz respeito, é refletir os tempos. Segundo Taehan, o preconceito dentro dos Estados Unidos vem se tornando cada dia mais assustador.
prejudicando infinitas vidas. Para ele, se você não tem nada a dizer sobre isso, então não vale fazer música. 5 de outubro de 2000. Glitter. A banda de rock é convidada para prestar um tributo a Janis Joplin e Jimi Hendrix. Recentemente nomeado como Pequena Janis, vocalista da Glitter faz performance impressionante em evento musical grande de Boston. Sua voz, nada parecida com a da rainha do rock, mas espetacular da mesma forma, levou o público às lágrimas. Eu sinto o que ela sentia, é por isso que eu me emociono tanto quando a interpreto nos palcos. É satisfatório saber que o público também consegue sentir o que nós dois sentimos, comenta. O show fechou com a chave de ouro após Hey Joe, de Jimi Hendrix. Os instrumentos da banda são de dar inveja. 11 de outubro de 2000, Glitter. Membros da banda que têm dado o que falar nas tripas de Nova York comemoram aniversário do baterista, mas precisavam deixar bar por aglomerações de fãs. Eita! Foi insuportável. Tivemos inúmeros pedidos atrasados e nossos clientes não conseguiam andar perto de onde eles estavam sentados. Gosto da banda, gosto mesmo, mas não gosto que atrapalhem meu trabalho, disse o dono do Crocker's Bar, que agora passou a ser muito conhecido. 13 de outubro de 2000. Glitter. Banda é convidada para entrevista em Manhattan, coração de Nova York. Eles responderam infinitas perguntas sobre a carreira, principalmente sobre o novo álbum que sairá em dezembro perto do Natal. Segundo o J.K., por ser um álbum de estreia, terá apenas 6 faixas, a maioria delas arriscando em assuntos mais psicológicos, com exceção de Rockstar, que é uma crítica à sociedade do rock. Os fãs estão aguardando ansiosamente. 25 de outubro de 2000. Banda é vista usando fantasias em boate badalada de Boston, mas são expulsos após Taeha e Hoseok começarem uma briga com um grupo de frequentadores. Acho que escutei um daqueles caras chamando os membros da banda de bichinhas cebosas. Então quando pisquei, Taeha e Hoseok já estavam partindo para os socos. Admito que adorei assistir. Eles são gostosos demais, disse o fã que estava lá com os amigos na noite de Halloween. 31 de outubro de 2000. Jang Hoseok é visto cheirando cocaína em banheiro de casa de shows. Eita! 4 de novembro. Mesmo sob influências da cocaína, Glitter entrega show impecável em Manhattan. 6 de novembro de 2000. Glitter. Banda é vista 3 dias após repentino sumiço. Segundo Park Jimin, o único que quis dar uma entrevista curta à revista estava em uma festa particular na Viper Room, boate de Johnny Depp. Acho que só ficamos bebendo e fumando, nada além disso, disse ele. Fontes próximas informaram que a boate de Johnny estava cheia de mulheres, outros artistas e muitas drogas. Glitter não comentou mais nada. 9 de novembro de 2000. Glitter passa uma semana em Manhattan para a pequena turnê. Convidados para uma turnê não oficial, Glitter visita os melhores pontos de Manhattan e encerram as noites em um grande estádio localizado no sul. Os ingressos esgotaram em 30 minutos. Fãs que não puderam entrar choraram na fila. 15 de novembro de 2000. Taeha e J.K. são vistos saindo juntos em um motel 5 estrelas localizado em Boston. Quando avistou paparazzi, Taeha levantou os 2 dedos do meio e entrou com J.K. em um carro todo preto. Definitivamente passaram a noite aqui, eu tenho os registros. Só estavam os dois, o resto da banda não apareceu. Então eu achei um pouco estranho, mas artistas do rock são sempre estranhos, comentou o gerente do hotel. 21 de novembro de 2000. Possível beijo entre o guitarrista e o vocalista é captado por câmera de fã. Não há confirmações, a foto está extremamente embaçada e os rostos não são claros, mas que as duas pessoas estavam se beijando, isso era visível. Fãs e mídia começaram a especular sobre um possível romance. Não vou responder nenhuma dessas perguntas, você já pode passar para outra. Foi a resposta de Taeha para a pergunta durante uma entrevista grande para um programa de variedades. 30 de novembro de 2000. Banda é convidada para abrir show de Metallica. James Hetfield já demonstrava interesse em convidar a banda, mas isso só se concretizou nesse último fim de semana, quando Glitter subiu nos palcos de um estádio enorme em Manhattan. Os fãs clássicos ficaram surpresos, mas alegaram que foi uma surpresa boa.
Eu nunca tinha ouvido falar dessa banda, mas gostei bastante do som deles. Estou procurando me informar melhor, afirmou uma fã que estava na fila. 2 de dezembro de 2000. Banda é convidada para abrir shows de outros grandões do rock. Ozzy Osbourne foi o maior destaque. Eu estou sonhando com um dia que poderei tocar com Angus Young, diz Terran, guitarrista e também fundador. AC/DC é a minha maior inspiração. 10 de dezembro de 2000. Glitter. Hoseok e J.K. Namjoon são vistos em boate. Segundo as fontes no local, os artistas estavam comprando algumas pílulas com um traficante conhecido. Mídia faz matéria sensacionalista afirmando que os membros estão caminhando para o caminho trágico de Janis Joplin, Jimi Hendrix e Jim Morrison. 20 de dezembro de 2000. Eita. Banda informa que álbum já está pronto. 22 de dezembro de 2000. Primeiro álbum é lançado. O número de vendas está sendo surreal. As músicas não param de passar nas rádios e John acredita que a grande maioria delas, principalmente no Rockstar, ficará no topo por muitas semanas. Viu, J.K.? Tu não acreditava na música. 23 de dezembro. Terran. 24 de dezembro. Saúde. A banda brindou alguns poucos minutos antes da meia-noite. Estavam em uma cobertura alugada em Manhattan comemorando a virada do ano. Além da Glitter, estavam Caleb, Jim, Cassie, Susan e Storm. A comemoração da gravadora tinha sido na noite anterior com muita bebida e pouca comida, uma coisa que artistas costumavam fazer com muita frequência. Nada a cobertura, no entanto, o banquete era farto e muito caro, só com coisas de qualidade, além de uma árvore enorme repleta de presentes. Terran estava no parapeito com Cassie conversando trivialidades enquanto bebiam cerveja. Ela estava bonita com aquele batom vermelho marcante e um vestido justo de ser da mesma cor. Terran gostava muito dela, não conseguia parar de elogiá-la, deixando-a constrangida de hora em hora. Como foi com Heather semana passada? Ela perguntou, olhando para trás mais uma vez. Estava olhando para trás com frequência, e Terran percebeu que era para de mim que ela olhava. Terran deu de ombros, indiferente. Ela chorou, pediu desculpas, disse que sentia muito, mas eu não dei a mínima, respondeu. Só mandei ficar longe de nós. Acho que ela pegou o recado. Cassie assentiu bebericando mais uma cerveja. Ela é uma vaca de qualquer forma, é. Ficaram em silêncio por um tempo, apenas apreciando a vista da cidade, as luzes que tremiam sobre suas vistas embaçadas do álcool. Sabia que Cassie queria falar alguma coisa. Estava escrito nos olhos dela, mas Terran achou melhor respeitá-la e esperar pelo que viria, o que não demorou a acontecer. Tai, estou saindo com Jimin, ela disse, parecendo muito nervosa e ansiosa. Você se incomoda? Terran sorriu, orgulhoso, e negou com a cabeça. Eu já sabia. Jimin deixou escapar seu nome enquanto dormia. Cassie arregalou os olhos e cobriu o rosto com as mãos pequenas, resmungando de vergonha. Era adorável. Cassie era extremamente adorável. Riu dela, puxando-a para perto pela cintura. Tudo bem, não precisa ficar assim, disse, beijando-a nos cabelos. Eu fico feliz por vocês. Fica? Ela perguntou baixinho, olhando para Terran pela fenda dos dedos. Não está chateado? Claro que não. Eu gosto muito de você e quero te ver feliz. De mim também gosta. Sei que ele vai dar tudo o que você merece. Cassie sorriu enorme, abraçando Terran e deixando uma marca de batom vermelho na bochecha dele. O risinho animado batendo direto em sua pele quente. Cassie sorriu enorme, abraçando Terran. Já foi essa. Ele se afastou depois, mas Terran continuou no parapeito, sentindo uma coisa muito boa no peito. Era um calor gostoso, muito gostoso. Fazia todo o seu corpo vibrar. Terran estava nas nuvens, achava que era o melhor momento de sua vida. Ele estava satisfeito, orgulhoso, quase rico e apaixonado. Nunca na vida pensou que um dia chegaria perto de qualquer uma dessas coisas, mas se surpreendeu. E Terran estava gostando de ser surpreendido. Virou para a frente, observando
JK comendo alguns morangos. Ele estava lindo com aquele casaco enorme preto que escondia quase todo o resto de suas roupas. Com exceção da calça jeans cinza colada e das botas de combate. Ele usava uma sombra vermelha e um gloss transparente, a argolinha brilhando sobre... eu bebo água e fico assim, sobre as luzes da cidade. Taehan sorriu, sentindo o coração disparar. De fininho, Susan se aproximou, fazendo carinho em seus cabelos que já dobravam na metade do pescoço. Taehan fechou os olhos, aproveitando o calor dos dedos dela. Quando você vai me contar? Ela perguntou, cutucando na costela com o cotovelo. Não aguento mais esperar. Taehan soltou um risinho. Você já sabe, mãe. Ela riu, puxando sua orelha em repreensão. Eu acho que sempre soube. Eu acho que sempre soube. Susan respirou aliviada. E eu acho que você e JK ficam lindos juntos. Olhou para ela, sentindo o coração disparar outra vez. Tinha muito amor dentro daqueles olhos azuis, e Taehan não poderia ter outro exemplo melhor desse sentimento mais puro. Ficamos. Ela sorriu e, quando o relógio bateu meia-noite, eles observaram os fogos que subiram desesperadamente para o céu cheio de estrelas, homenageando Georgia e Danny com uma música feita na última semana. O ano 2000 acabou com um gosto bom de champanhe, amor e gratificação. Cara, esse episódio foi ótimo, eu gostei bastante. E tivemos mais de um momento da banda, e a banda tá super famosa e estourada. Então vamos ver. Mano, Glitter é uma fanfic que, tipo, eu não sei como vai acabar. Eu não sei se alguém vai morrer. Eu não sei, tá ligado? Eu não sei. Tipo, eu não sei se vai ser bom ou ruim, tá ligado? Mas, tipo, ruim no sentido de passar uma mensagem importante, sabe? Sobre o uso de drogas ou afins, sabe? Mas eu tô bem ansioso pra saber realmente como vai acabar, tipo. Eu não sei, assim, tipo, tenho vários finais na minha cabeça, sabe? Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e vejo vocês segunda-feira com mais episódios de Glitter. Muito obrigado e falou!